O Anki é uma das plataformas de aprendizado mais utilizadas hoje na internet. Inclusive, vários cursos recomendam você usar ela para você aprender japonês ou para você aprender qualquer outro idioma ou qualquer outra coisa. E a gente sabe realmente que a memorização espaçada ela é poderosa e é muito boa mesmo para quem consegue usar. Porque, infelizmente, o maior problema do Anki são as pessoas que não conseguem usá-lo. E não é porque ele é pago na Apple Store ou coisa do tipo, é simplesmente porque a pessoa não consegue usar. Ela começa a usar, usa um dia, usa 2 dias, usa uma semana, usa um mês e depois acaba, morre no esquecimento. Esqueceu, não consegue revisar, falha alguns dias, falha vários dias. Às vezes você entra lá, tem 1 milhão de cartas lá para você revisar porque você faltou. Então, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Eu mesmo nunca consegui utilizar o Anki, porque eu nunca tive organização, disciplina, eu sempre procrastinei para poder usar esse método de estudo. E aí, se você não consegue usar o Anki, o que você pode fazer? Às vezes a pessoa fala para você: ah, mas você tem que usar o Anki, senão você não vai aprender, você tem que ter disciplina, você tem que fazer um calendário, são só 5 minutinhos por dia e tal, blá blá blá. Falar é fácil, mas fazer é difícil, a gente sabe que é difícil. Eu nunca consegui, e eu tive que procurar alternativas para poder substituir o Anki. A gente tem várias alternativas ao Anki. Aplicativos parecidos? Não vou falar de aplicativo parecido, porque se eu não consigo usar o Anki, por que eu vou conseguir usar o Quizlet ou o Duolingo ou qualquer outro software de revisar flashcard? Eu não vou conseguir. Infelizmente não. Uma coisa que a gente faz, apesar de ser um pouco mais lento, é imersão. A gente consumir material no idioma alvo, né? Por exemplo, eu assisto muitos animes, leio muitos livros em japonês para poder memorizar. É claro que eu deveria fazer mais, tipo, dialogar, conversar, isso ajudaria muito. Porque apesar de eu ter um bom vocabulário, eu não tenho uma boa conversação, porque eu não tenho conversação. E o Anki também não ajuda a treinar muito com conversação, não. Às vezes a pessoa coloca o áudio da frase e tal, não sei o que, mas isso não é conversação. Você só vai estar ouvindo o trecho e pronto. Se você quer aprender a conversar mesmo, você tem que conversar. Isso é um fato. E se você fala, eu não vou aprender conversação porque eu não sei muito, eu tenho que ver flashcard no Anki primeiro e tal. Não, mano, esquece o Anki. Se você não consegue usar o Anki hoje, você não vai conseguir usar o Anki amanhã, assim, num passo de mágica. Talvez você pode até se esforçar, e se você conseguir, meus parabéns, é realmente muito bom. Não tô falando pra você desistir do Anki, porque eu também não desisti. Às vezes eu pego e tento lá e tal. Eu tô falando que tenta focar em outra coisa. Se você ficar desanimado porque não consegue usar o Anki e desistir, isso seria péssimo. O Anki não é a única forma de aprender japonês. A imersão, ela é muito importante, só que também não é aquela coisa mágica que alguns fazem, né? Imersão é o melhor método para aprender japonês, não sei o que e tal e tal. Assiste 50 horas de anime por dia e fica ouvindo áudios o dia inteiro que você não entende. Não, isso não vai ajudar você a aprender japonês. O que me ajudou a aprender japonês, eu já contei aqui em vários vídeos, foi o Sukidesu. Eu criei o site com o objetivo de estudar japonês. Isso me criou uma motivação. Você tem que encontrar uma coisa que te motive. Não é porque você ama a língua, ou você quer aprender, ou você precisa aprender, que você vai automaticamente aprender. Tem muitas coisas na nossa vida que nos distrai, que tira nosso foco. Então você tem que usar isso ao seu favor. E uma das coisas que pega na vida adulta é que a pessoa ela tem que trabalhar e ter dinheiro. E por isso que eu criei o Sukidesu. Porque eu ia trabalhar com uma coisa que eu gosto, com um objetivo, né, que é eu ia ensinar japonês com artigos, então eu teria que estudar, me forçar a aprender, porque eu teria que escrever sobre aquele assunto. Então todo dia que eu estou escrevendo um artigo para o Sukidesu, eu estou aprendendo um pouco de japonês. A maioria das palavras que eu memorizei, que eu sei no japonês, é por causa do Sukidesu. E ele perdeu um pouco o foco, porque a empresa, o site foi crescendo e tudo mais, a gente começou a falar mais de animes, falar mais do Japão, da cultura, e também até mesmo da Coreia e outros nichos, jogos também. Perdeu um pouco o foco do japonês, que a gente teve que recriar um curso de japonês pra gente ter foco no japonês. Eu criei o Japonês Club, uma área de membros focada em japonês, exatamente para isso, pra gente ter como alvo aprender japonês. Inclusive eu tô fazendo várias atualizações novas na plataforma, tô criando um dicionário de palavras, dicionário de frases, coisa assim para agregar valor. E eu quero levar esse produto para o mundo inteiro, porque hoje o Sukidesu ele virou um site internacional, ele está disponível em 10 idiomas. Então, seria chato eu fazer um curso apenas em português para alcançar um público bem pequeno. Então, estou tentando criar uma coisa interessante para poder aprender, porque à medida que eu estou criando isso, eu também vou aprendendo, entende?
a gente aprende enquanto cria. Inclusive, quando eu criei esse site aqui, esse projeto, eu foquei muito numa coisa que eu vi na internet, apesar de não ser totalmente verdade, mas é que a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando. Isso é verdade. A maioria das coisas que eu aprendi hoje foi ensinando. Inclusive, uma das coisas que eu faço, meio pessoal, que é ensinar outros, me ajudou a aprender muito ao longo da minha vida. E a gente vê que hoje, em qualquer nicho da vida, a pessoa que ela não ensina outro, ela não aprende. Então, se você quer aprender alguma coisa, tente ensinar, nem que seja algum parente seu, algum amigo e tal. Porque quando você se esforça em apresentar alguma coisa que você gosta pra alguém, você realmente consegue memorizar mais aquilo. Então, se você não consegue usar o Anki, se você não tem disciplina para usar o Anki, não fica preocupado. Procura uma alternativa igual eu procurei. Ensinar não é o único método não, existem milhares de métodos para aprender japonês. Inclusive eu tenho um artigo aqui que fala sobre diversos métodos. Se eles vão ser eficientes ou não, você tem que testar. Inclusive o curso que eu criei, eu não queria focar num método definitivo. Eu queria apenas entregar material para você estudar, entregar o conteúdo, inclusive usando elementos da cultura japonesa, que é um atrativo, né? Tipo, muitas pessoas querem aprender japonês usando animes, porque é uma coisa que ela gosta. Estudar é chato, mas assistir anime é bom. Então, formas de estudar japonês não faltam. Por mais que eu seja um procrastinador, por mais que eu não consiga estudar todo dia, por mais que eu não revise o Anki ou flashcards, eu aprendi muito do meu jeito e você também vai aprender do seu jeito. Então, se você quer aprender japonês e não consegue revisar o Anki, ou se você quer aprender qualquer idioma e não consegue usar o material que você encontra, porque na internet a gente tem sites que ensinam o idioma, canais do YouTube de graça que ensinam o idioma, de graça, em todos os níveis. E cursos também, cursos completos que ensinam passo a passo, mapinha lá para você seguir, ensinam as coisas na ordem certa que você quer. Existem milhares de cursos também, pagos, profissionais, com professores de qualidade, que te ensinam o idioma. Maneiras para aprender não falta. Agora cabe a você não desistir. Não é porque um curso online não funcionou com você que você não vai conseguir aprender sozinho. Não é porque você não está aprendendo sozinho que o curso online não vai te ajudar. Não é porque você não consegue revisar o Anki que você não consegue jogar algum jogo e aprender com o jogo. Então tem várias formas de você estudar. Realmente, inclusive, foi uma das coisas que me inspirou a criar o Sukidesu e o Japanese Club, que é reunir tudo que a gente pode usar para poder te ajudar a ensinar japonês. Se você ainda não conhece nosso projeto, o Sukidesu, a gente recomenda você acessar aí o link na descrição para você entender mais sobre a nossa plataforma de ensino e de curiosidades do Japão também, né, onde eu falo sobre animes, mangás e outras coisas do tipo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se, espero que tenha gostado desse vídeo. Você também tem essa dificuldade de revisar o Anki? Deixe aí nos comentários o que é que você tem feito para poder vencer essa dificuldade. Talvez algum comentário possa ajudar outra pessoa, então fica a dica para você aí. Se você ainda não consegue usar o Anki ou algum outro aplicativo de memorização espaçada, vê nos comentários algumas dicas aí, porque eu realmente não tenho nenhuma dica, porque eu não consigo revisar o Anki. Essa é a minha honestidade aqui. Eu tento, eu reviso de vez em quando e tal, mas tá lá abandonado. E às vezes eu fico pensando assim, eu vou comprar aquele aplicativo de R$ 120 da Apple Store pra poder conseguir estudar. Talvez ele seja melhor que o Anki app ou que o Quizlet. Não vai ser. Não adianta. Infelizmente a realidade é essa. Faz alguma coisa que vai te ajudar. Eu mesmo pensei até em criar jogos para poder aprender japonês. Criar algum jogo que ensina japonês para mim aprender japonês.